Sejam todos bem-vindos. Givers Conference. Toda semana, um convidado ou um membro Giver tem a oportunidade de expor suas ideias e o seu conhecimento. Conheça a programação acessando conference.givers.club. E agora, Givers Conference. Então, com vocês, o nosso querido Josiandre. Eu vou te liberar aqui, Josiandre, para você poder fazer compartilhamento, caso você precise. Eu quero te dar as boas-vindas, está como co-host. Pode compartilhar aí. Ok, muito boa tarde a todos os membros desse grupo do Movimento Givers, né? Para mim é um prazer estar aqui com você nessa tarde. Quero agradecer ao Fábio Fox pelo convite, ao Saldanha. Temos aqui um grande parceiro também, que é o Dr. Luiz Lintz. Para mim é uma alegria estar aqui com vocês, para juntos compartilharmos esses momentos de motivação e de conhecimento para o sucesso. Nós vamos falar um pouquinho sobre o mais extraordinário processo que ocorre na face da Terra, que é o processo de vendas. Porque nada ocorre debaixo desse céu, entre duas ou mais pessoas, onde não haja pelo menos uma das etapas do processo de vendas. Seja na venda de um produto ou serviço, seja na venda de uma ideia ou de um ideal. Nesses últimos 20 anos, como consultor e conferencista, eu tenho encontrado muitas empresas e profissionais que conseguem sobreviver mesmo tendo problemas terríveis de gestão que precisavam ser resolvidos. Mas eu nunca vi uma empresa ou um profissional sobreviver sem saber vender. Sem saber vender a sua ideia, o seu produto, o seu serviço. E o que mais temos hoje no mercado são pessoas que ainda não descobriram isso. Sabe, eu quero contar para você um pouquinho da minha história, como é que vendas transformou a minha vida, como é que livro transformou a minha vida. E por meio dessa história que eu vou contar, que é da minha história, eu desejo criar uma conexão com você hoje, para que você saia desse momento aqui ainda mais forte do que quando você entrou. Tá, dá para me ouvir direitinho? Tá ótimo, pode ir. Barulho chato aqui no cooler do notebook, mas dá para ouvir aí? Dá sim. Não dá tempo de trocar agora? Eu quero agradecer então mais uma vez e parabenizar todos os membros aqui do Movimento Givers. Pessoal, o network é fundamental para a sobrevivência do pequeno, do médio empresário. E você vai dizer assim, e do grande empresário, professor? Olha, os grandes empresários, eles já fazem isso. Eu já participei de várias palestras, várias convenções, onde tem 2, 3 ou 4 dos maiores empresários do Brasil e às vezes do mundo, e eu participo um pouquinho da reunião deles antes da palestra, e eles estão lá trocando informações, trocando indicações, trocando recomendações. Então eu gosto desse tipo de movimento, eu apoio esse tipo de movimento. Pra você ter uma ideia, nesses últimos 10 dias, nós fizemos uma palestra gratuita para o BNI da Paraíba, o grupo BNI da Paraíba. Nós fizemos uma palestra também já gratuita para o pessoal do Recomendo, né? Eu fui convidado pelo pessoal do Recomendo, o grupo do Rio de Janeiro, e também para o grupo de Belo Horizonte, do Janela do Empreendedor. E agora é um prazer estar aqui no grupo Givers, porque o Fábio Fox, ele é parceiro nosso, ele conhece a nossa história, ele está aqui inclusive no livro O Pulo do Gato em Vendas, no varejo, né? Contando o seu método de vendas. E no volume 2 vai estar aqui o Fernando Saldanha e o Dr. Lintz. E vocês estão convidados também a participar do volume 2, desde que você tenha uma experiência bacana para contar sobre vendas B2B. Então, esse tipo de trabalho que vocês estão fazendo é fundamental para a sobrevivência do pequeno e do médio empresário, empreendedor. E eu quero parabenizar você. E dizer a você, se você ainda não alcançou algum resultado que você gostaria de alcançar, continue no grupo, porque você vai alcançar mais cedo ou mais tarde. É impossível esconder um grupo de estrelas que verdadeiramente sabem brilhar. Não tem como esconder. Então, quando essas estrelas se juntam, por mais escura que a noite esteja, ela vai ter claridade, vai ter um guia, vai ter uma luz, e um momento ou outro, os grandes resultados, você às vezes vê um colega alcançando um resultado, você não alcançou ainda, eles vão ser alcançados, eu não tenho dúvida. O caminho é esse.
é se unir. Nós temos um grupo chamado Super Vendas, é um grupo gratuito e a gente não é tão organizado, se reúne às vezes uma vez por ano, 2 vezes por ano, mas justamente para fazer isso, recomendação, aprender um com o outro, trocar ideias, né? Porque isso é muito importante para os empreendedores. É um grupo de palestrantes. Eu estou no mercado de palestras, no mercado do conhecimento desde 98, atendendo pequenos e grandes eventos em todo o Brasil, mas principalmente convenção de vendas. E eu fui apresentado ao mundo das vendas bem jovem. E para que você entenda direito essa história, eu tenho que compartilhar com você aqui a minha tela. E tudo começa com o meu nome. Você deve ter se perguntado assim, quem não me conhece ainda, quem não conhece o meu trabalho, deve ter se perguntado, mas Josiandre, que nome é esse, né? Isso é coisa de nordestino, tá bom? Minha mãe pegou o Jó de José, que é o nome do meu avô, C de Cecília, que é o nome dela, e André de André, que é o nome do meu pai. E poderia ter sido pior, porque eu estava dando uma noite de autógrafos no Rio de Janeiro, e eu encontrei uma nordestina, colega, que o nome dela é Espermatocreusa. Eu fico imaginando que ela é Creusa por parte de mãe, a mãe não sabia quem era o pai, botou o nome genérico porque serve para todo mundo, né? Porque aqui no Nordeste tem essa mania, e eu conversando com um amigo meu de Belo Horizonte, que é parceiro de eventos, a gente faz evento junto, que é o Geraldo Magela, o Ceguinho, né? Que é um antigo Ceguinho da Praça Nossa, agora já tem outro. E ele disse para mim assim, fica tranquilo, professor, porque isso não é mania só de nordestino, não. Qualquer família pobre e sem cultura no Brasil faz isso com os filhos. Mas minha mãe não sabia e o meu nome tem um significado. E claro, eu tenho certeza que o seu nome também tem um significado. E é muito bom a gente conhecer o significado do nosso nome. Eu estava comemorando a minha 1000ª palestra em uma convenção que foi realizada no interior de Minas Gerais. E tinha muitos professores acadêmicos ali, porque apesar da minha área ser vendas, as pessoas me contratam como palestrante motivacional. Acho que por causa do humor, a gente usa nas palestras mágica, humor, música, então é uma palestra show, né? E por isso eu passei a adotar o nome de palestrante motivacional nesse dia. Antes você via Josiandre Barbosa, vendas, inteligência em vendas, mas eu passei a usar palestrante motivacional quando um professor, e que entendia muito de etimologia, ele me chamou e falou o significado do meu nome. Ele perguntou, você sabe o significado do seu nome? Eu falei, não sei, eu já procurei, não tem, né, na internet. Ele falou, olha, Joci vem do Tupi-Guarani, que significa olhar para o alto. É o convite que um pai indígena faz para o filho quando ele está triste, para que ele olhe para a mãe lua, Jaci. Então esse convite para ele olhar para o alto, Joci, não é apenas um convite para olhar para o alto, mas é para olhar para cima, é para superar os desafios, é para acreditar que existe alguém lá em cima, talvez para eles, na crença deles, a Jaci, a mãe lua, né, que está ali para ajudá-lo a ele superar aquele desafio. E eu, puxa vida, tem todo esse significado. E André vem do original grego, André, né, tá sem o acento, mas o nome do meu pai é André, e que quer dizer homem. Então o meu nome tem uma conotação de o homem que olha para o alto, tem tudo a ver com palestrante motivacional. Minha mãe não sabia, né? Ela juntou tudo no liquidificador, nome do meu avô, nome do meu pai, nome dela. E aí antes que você pergunte, sim, não é problema da câmera, eu já nasci assim, tão branquinho e tão redondinho, que minha mãe olhou para mim, olhou para o médico e disse, oh my God, seu doutor, eu acho que eu botei foi um ovo aqui, né? Que já nasci assim mesmo. Eu sou apaixonado por vendas desde criança. Se você chegar para uma criança hoje e perguntar o que você quer ser quando crescer, dificilmente você vai ver alguém dizendo assim, eu quero ser vendedor, professor. Não vai ouvir. É médico, é dentista, E eu conheço muitos médicos, dentistas, profissionais que são bem-sucedidos, conheço profissionais que são excelentes, mas que não são bem-sucedidos porque nunca aprenderam a vender. Então, eu sou apaixonado por vendas porque o meu pai, ele tinha um comércio, meu finado pai André, chamado aqui no interior do Ceará de Bodega do Seu André, né? E a bodega é aquele bar onde vende de tudo. Vende o parafuso do serrote, rolo de fumo, né? Fumo em rolo, e
açúcar no quilo, na grama, 20 gramas de açúcar, 30 gramas de açúcar. É isso que tem ainda no Nordeste, ainda existe. Mas no meu tempo de infância era muito comum, né? A mãe dizer, vai ali, meu filho, compra isso aqui na bodega, vai comprar cigarro na bodega, vai comprar arroz na bodega, vai comprar carne na bodega. A bodega vende de tudo, né? Tudo um pouquinho sem muita qualidade. Isso é uma bodega. E na bodega do seu André, papai me ensinou a trabalhar muito cedo. Né? Com 9 anos de idade, eu já ia no banco, já fazia depósito, já fazia saque, já fazia pagamento para ele, ia nas distribuidoras para fazer compra. Ele me ensinou a trabalhar desde novinho, desde muito cedo. E isso, sabe, eu agradeço demais. Me perdoem os juristas que não acreditam que isso pode mudar a vida da gente. Mudou muito a minha vida, porque... E quando os vendedores iam lá na bodega do seu André, eles iam nas suas belíssimas Belinas, anos 79, né? Ia nas suas belíssimas Belinas lá. E eu via assim, as pessoas mais bem-sucedidas que eu via na minha influência no meu ciclo era o padre, no interior do... Antigamente o padre era rico, né? Era o único que tinha carro do ano, trocava de carro todo ano. Era o padre, o prefeito, o dono do maior supermercado e os vendedores. Eram os que frequentavam a bodega do seu André. E quando os vendedores entravam na loja, eu ficava assim de boca aberta, né, olhando e aprendendo com eles. Então na minha casa eu resolvi fazer muitas coisas para me vender de porta em porta. E agora vai entrar num assunto que interessa demais a você. Como foi que eu aprendi a vender? E com 8 anos de idade eu já fazia algumas coisas. Eu fazia pipoca para vender de porta em porta, fazia um cineminha em casa com um projetor bem arcaico que eu inventei e convidava os coleguinhas, traziam suas moedinhas. Ali eu vendia geladinho, eu vendia pipoca para eles e eles assistiam um cinema, um filme que eu sempre escolhia, um desenho. Eram os desenhos antigos, né, que talvez você nem lembre. Se eu disser aqui o nome, só alguns vão lembrar. Faísca e Fumaça e por aí vai, né? E aí eu vendia de porta em porta os ingressos pro cineminha, vendia locação, fazia locação de revistas em quadrinho, fazia um clube para locação de revistas em quadrinho, vendia de porta em porta para a molecada do bairro. E eu fazia, depois eu comecei a fazer bonequinhos de bolinha de gude, que aqui no Nordeste a gente chama de bila. E eu juntava as bolinhas de gude com durepox, unia elas ali, pintava com tinta óleo e fazia os bonequinhos. Eram os personagens da época, Faísca e Fumaça, Pica-Pau, Turma da Mônica, fazia os bonequinhos e vendia de porta em porta. E aí eu aprendi a me apaixonar ainda mais por vendas. Eu quero compartilhar com você algumas das lições que eu aprendi na infância, que fazem parte do primeiro nível do curso de formação de vendedores da Universidade do Sucesso em Vendas, da formação de vendedores campeões, e que marcou minha vida e que vai te ajudar. Primeira lição que eu aprendi. Eu, quando batia na porta, de casa em casa, de vez em quando as pessoas compravam e outras vezes elas não compravam. E o que é que eu fazia? Quando a cliente não comprava, aquela dona de casa não comprava meu bonequinho, eu voltava na casa dela, eu fiz isso uma vez, deu certo e eu fiquei fazendo de novo. Eu voltava na casa dela, batia na porta de novo, e ela dizia, o que foi, menino? E eu dizia, não, é porque eu preciso muito vender isso aqui e eu não entendi por que a senhora não comprou. Claro que eu não falava com essas palavras, eu nem lembro as palavras que eu usava, bem matuto mesmo do interior do Nordeste, né? Ainda tem um sotaque, mas era bem pior. A gente entra no mundo acadêmico, vai melhorando um pouco a linguagem. E aí, eu disse, por que a senhora não comprou? A senhora podia me explicar para mim não errar da próxima vez? E aí ela me explicava. E quando ela me explicava, eu aprendia. E ela comprava. E aí eu aprendi a fazer isso. Então as minhas vendas chegavam a ser quase 100%. Eram 10 ofertas, 10 vendas. 20 ofertas, 20 vendas. Simplesmente porque eu buscava entender o porquê que o cliente não comprava. Isso a gente aprende, a gente ensina hoje na escola da Universidade do Sucesso em Vendas para os nossos alunos. Quando o cliente diz não para você, primeiro, é que 90% dos nãos são sinais de compra. Quando o cliente diz para você, olha, não quero, não, por favor, agora não, passa depois, ou não encontrei um serviço mais barato, ou não é o momento agora eu não tenho dinheiro. 90% das vezes é um sinal de compra.
É mais ou menos assim, ó. Se você vai agora se identificar como cliente e poder adaptar isso para o seu negócio, tá bom? É mais ou menos assim, é como se você dissesse assim, ó. Olha, eu preciso desse teu produto, desse teu serviço. Eu entendi a tua apresentação, mas você não me convenceu ainda. Ou então, mais ou menos assim, olha, existe uma coisa que está me impedindo. Que pode ser, talvez, quando eu chegar em casa, meu marido vai reclamar, ou minha esposa não vai gostar. Talvez seja, olha, eu posso me arrepender. Talvez seja, e se não servir exatamente para o meu problema. Então, existe muitas coisas que estão relacionadas ao não. Então, quase sempre, quando o cliente diz não, é um sinal de compra. Agora, quando ele balança só a cabeça assim, ó, e diz assim: não, 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 não. Aí é não mesmo. Né? Mas quando o cliente diz assim, não, não é agora. 90% do não é um sinal de compra. E eu aprendi isso, e eu venho ensinando isso para os meus alunos, e eles vêm, graças a Deus, quase 100% das vezes. Eu recebo depoimentos, você vai ver no meu site depois, alunos que dizem, olha, hoje, antes 20% das minhas ofertas eu vendia, hoje 90% das ofertas eu vendo. Justamente trabalhando isso que eu aprendi na minha infância. Outra coisa que eu aprendi, muito simples, eu estava com o meu tablado, que era de papelão. Eu tinha um tablado de papelão que eu colocava os bonequinhos em cima do tablado. E as mulheres compravam isso para botar em cima das geladeiras. E eu descobri um dia desse, eu visitando minha mãe encontrou um e me mostrou. E eu descobri que as mulheres não colocavam aquilo na geladeira, na estante, porque era feio pra caramba. Não parecia com os personagens que eu achava que parecia. Então elas não compravam, porque eu acho que elas compravam porque achavam interessante, aquele gordinho sem pescoço, branquinho, batendo na porta delas. Não sei por que elas compravam. Mas na verdade eu aprendi algumas coisas. E eu andava com um tablado de papelão, que era a minha loja, era o meu site, né? Era a minha ferramenta de vendas. E um dia eu peguei um baita toró, porque por incrível que pareça, no Nordeste também chove, tá bom, gente? E um dia eu peguei um baita toró, caiu muita água e a minha loja se desmanchou. Eu tentei salvar ela e não consegui. Então eu peguei os bonequinhos, eu dobrei na blusa, né? Coloquei assim na camiseta, como o menino faz quando vai roubar goiaba, né? Dobra a camiseta assim, enche de goiaba. Quem não teve infância não sabe o que é isso. E eu levava esses bonequinhos agora e eu coloquei na palma da mão. Porque eu não tinha mais o tablado. Cara, passei a vender muito mais. Hoje a ciência mostra, hoje eu entendo, a neurociência explica, e quando você está conversando com as pessoas, você mostra a palma da mão, está gravado na nossa, né, na nossa programação neurolinguística, que desde os nossos antepassados, quando mostrava a mão e dizia olá, paz, era dizendo que estava desarmado, dizendo que era de paz, que não era de briga, que era uma conversa amigável. Isso fica gravado, né, nos nossos neurônios cerebrais, de pai para filho, e a gente, na época eu não sabia disso, mas eu sabia que quando eu mostrava a palma da mão eu vendia mais. Então aí pronto, meu amigo, eu passava a mostrar os bonequinhos assim, ó, o tempo todo, né, para que as mulheres pudessem ver a palma da minha mão. Uma coisa hoje que é muito ensinada em neurovendas, mas que eu não tinha ideia, né, e eu aprendi já na infância. Outra coisa que eu aprendi na infância, quando eu batia na porta da casa de uma senhora, e no Nordeste as casas são muito pobres, colado uma na outra geralmente, eu não vou dizer o Nordeste inteiro, mas no interior, colado uma na outra, naquele tempo era, né? Hoje não. E aí, quando eu batia numa porta que na outra casa tinha um portão, um muro, e que eu podia ouvir os latidos dos cachorros, ou um muro que Dois podia... minutinhos, tá, Josiane? 2 minutos? Isso. Ó, vamos lá, vamos concluir. Aí eu não tinha coragem de pedir para entrar para bater na outra casa. Então eu pedia para a vizinha, eu dizia para ela assim: Dona Maria, quem é que mora do lado aí? Ela dizia: ah, é a Sabrina. E eu dizia então: olha, então vamos lá comigo me apresentar para a Sabrina. Indicação, recomendação, isso que vocês fazem aqui no Movimento Givers. Mas eu quero dizer uma coisa para a tua vida, que vai aumentar as tuas vendas a partir de hoje. Uma boa venda nunca pode parar nela mesma. Cliente gostou do teu produto, do teu serviço, ela tem que gerar 5 vendas. Se você não souber como fazer isso, eu quero te convidar. Nós abrimos 20 vagas gratuitas para a escola de formação de vendedores e eu prometi que ia dar prioridade para o pessoal do Movimento Givers.
É uma escola de formação de vendedores. É a primeira turma online que nós vamos fazer. Então, por isso eu preciso de depoimentos, de vídeos, porque eu tenho vários depoimentos das turmas presenciais. E o único pagamento que eu quero desses 20 alunos é que eu vou ajudá-los, pegar no pé deles, até ele cumprir todas as metas. A gente faz metas. Uma das metas é ajudar projeto social. E o projeto social dessa primeira turma vai ser o Amigos do Coração, né? O projeto também defendido pelo movimento Givers. E é Amigos do Coração, é? Amigos do Bem, como que é? Amigos do Bem da Alcione. E nós temos também Amigos do Coração, que o Luiz está fazendo junto com Ação o do Alexandre. Coração, gente. Ação do Coração. Ação do Coração, Ação do Coração, exatamente. E a gente tem uma meta também, que essa meta é: faça a maior venda da sua vida. E eu acompanho o aluno 1 a 1 para que ele faça a melhor venda que ele ainda nunca fez no seu trabalho. E 70% dos alunos, na aula presencial, eles conseguem fazer essa grande venda da sua vida, que paga 20 vezes o valor de 2 mil e pouco que ele investe no curso. Eu quero então convidar você, né, pelo menos para essas vagas, são apenas 20 vagas, e eu vou deixar o link, colar o link agora, convidar você também para conhecer o site da editora Unisve, conhecer o trabalho que nós fazemos para a formação de escritores palestrantes, né, onde é bem barato o investimento e você ainda ganha o seu livro publicado no final. O livro abre portas, as vendas abrem portas, e eu espero sinceramente poder te ajudar de alguma forma. Forte abraço, que Deus abençoe a todos e mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade.